Boa noite, pessoas. Como vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Não sei como que eu começo os vídeos agora. Eu acho que eu vou continuar sendo eu mesma. Oi, gente, tudo bem? Nada como continuar sendo nós mesmos, né? Até porque eu não sei se é outra pessoa. Eu quero falar rapidamente. Talvez eu não consiga, porque eu não consigo falar rápido. Na verdade, eu consigo falar rápido, mas eu não consigo usar pouco tempo para falar o rápido que eu falo. Deu pra entender? É um assunto muito sério, embora eu esteja rindo, mas é um assunto sério. É um assunto pelo qual a gente precisa refletir e falar mais sobre. Porque eu acho que a falta de comunicação, a falta de diálogo sobre esse assunto gera, gera problemas ainda maiores, né? Gera problemas ainda maiores. Eu tenho 31 minutos para falar, porque é por causa da memória do meu celular. Então tem algumas fotos, algumas coisas que eu ainda não excluí, então eu sempre tenho meia hora para falar. E eu quero começar aqui em 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 18, a partir do verso 20. Eu vou ler um pouco, é um texto um pouco extenso. Então, se você já quiser parar de assistir o vídeo aqui, você pode parar. Mas se você quer acompanhar a palavra de Deus e a mensagem até o fim, fica comigo, que vai ser bênção, amém? Então, vamos lá. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre os dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocarei o nome de vosso Deus, com letra minúscula esse Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, nosso Deus. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós outros um dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muitos. E invocai o nome de vosso Deus, com letra minúscula, e não ponha fogo. Tomaram o novilho que lhe fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém, não havia uma voz que respondesse. E, manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Como eu amo, aleluia! Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo seus costumes, até derramarem sangue. Passado meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego, um caminho de água, em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, colocou sobre a lenha e disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: Fazei-o segunda vez, e fizeram. Disse mais: Fazei-o terceira vez, e o fizeram
terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor. Responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu em rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: Lançai mãos dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabes, não, aqui, pronto. Então aqui, vou dividir em duas partes. Então aqui o que aconteceu? Elias derrotou os profetas de Baal, eram 450 profetas, depois ele matou mais 400, totalizando, que eu não li essa parte, mas ele matou 450 profetas de Baal, depois ele matou 400 de Acerate, e ele matou 850 homens ao todo, né? A fio da espada ele matou sozinho, todos aqueles profetas que estavam se retaliando, chamando um Deus que não existia, ele matou todo mundo ali. Então, quer dizer, um homem sozinho, né? Lógico que com o Espírito de Deus dando poder ali para ele conseguiu matar todos esses profetas de Baal. Daí eu vou ler o capítulo 19. Acabe, que era o rei de Israel, fez saber a Jezabel, sua mulher, tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: Faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, né, de uma árvore, e pediu para si a morte e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Eu vou ler até aqui. O assunto hoje é sobre Setembro Amarelo, que é a campanha contra o suicídio. E a maioria dos casos de suicídio vem decorrente de uma doença chamada depressão. Doença essa que me acometeu de 2015 a 2018 e eu não sabia. Eu conhecia a depressão de ouvir falar, né? Não sabia os sintomas, não sabia nada disso. E até por eu ser uma pessoa bem expansiva, uma pessoa bem... Eu falo, me comunico, eu falo que tá ruim, eu falo que tá bom, então depressão tá longe de mim, né? É um engano achar isso. E aí, eu fiquei 3 anos sofrendo de depressão sem saber, e quando eu recebi um diagnóstico clínico, né, um diagnóstico médico, a coisa já estava bem feia. E a depressão, ela destrói amizades, empregos, relacionamentos, casamentos, relação com os filhos. A depressão, ela devasta muitas coisas. E a depressão, ela é uma doença de pessoas que lutam, de pessoas fortes, de pessoas que já passaram por muita coisa na vida, de pessoas que já sofreram muitas coisas, né? E de repente você se pega somando tantas coisas que você já viveu no passado. De repente você se vê preso num passado que você nem sabe que você está preso naquele passado. Você não se deu conta de que você tá preso nesse ambiente, nesse lugar, né? Nesse lugar de escuridão, nesse lugar de cárcere mesmo, né? E eu tô fazendo um vídeo!
Eu tô gravando um vídeo. E eu não percebi isso em mim. Quando a médica falou a palavra depressão, tudo fez sentido, né? Ela me fez diversas perguntas e eu respondi todas elas. Aí você sente isso? Você fica assim, biriri, tudo foi sim. E eu nem... Quando ela me deu o diagnóstico, meu mundo abriu ali, né? Eu me peguei planejando a minha morte por várias vezes. Isso antes do diagnóstico e depois do diagnóstico também. Me peguei planejando a minha morte, como seria a forma menos dolorosa, como seria a forma que iria atingir menos a minha família, os meus filhos, né? Porque é uma dor na alma tão profunda que você quer se livrar de você mesmo, porque tá em você, né? A doença tá em você e não tem como você se livrar. Você acha que não tem como você se livrar daquilo, você se sente sufocada, parece que tem uma mão no teu pescoço 24 horas por dia. Você se sente abandonada, você se sente sozinha. É uma tristeza profunda que não passa. Então não é um momento triste. Ah, tô numa vibe ruim hoje. Ai, hoje eu tô numa deprê. Não, é uma coisa constante. A depressão é uma tristeza permanente. E eu falo que a depressão é a morte em vida. A depressão a gente morre por um momento ali. Você tá viva, mas você parece um zumbi. Eu ainda me levantava, tomava banho, eu cuidava dos meus filhos, cuidava da minha rotina. Para honra e glória do Senhor eu conseguia fazer isso. Eu não cheguei naquele ponto de ficar presa num quarto escuro, de não conseguir sair. E graças a Deus, porque Deus sabe, né? Ele dá o frio conforme o cobertor. E ele sabia que eu não tinha cobertor para me amparar naquele momento. Não tinha quem cuidar dos meus filhos, não tinha quem cuidasse de mim. Então ele me capacitou. E para honra e glória do Senhor, ele me curou. O Senhor Jesus me curou o ano passado. Faz um ano que eu fui curada da depressão pelo poder de Deus. Isso não quer dizer que você não tem que procurar um psicólogo, que você tem que se receitar com um psiquiatra, com um terapeuta, porque os médicos quem capacitou e quem deixou foi Deus para nos ajudar. No meu caso, foi algo que eu quis, eu escolhi procurar Deus primeiro. Eu falei, Senhor, se o Senhor quiser que eu procure um psicólogo, eu vou no psicólogo. Mas eu primeiro quero me consultar com o Senhor, que é o médico dos médicos. E nesse dia que eu abri meu coração, que eu falei, chega, eu não aguento mais. Não dá mais pra mim. Nesse dia ele me curou da depressão. E aqui relata um profeta de Deus, cheio de unção, cheio do poder de Deus, que matou 850 homens sozinho ao fio da espada. E quando uma mulher, Jezabel, o ameaçou de morte, ele fugiu. Foi pro deserto, sentou debaixo de uma árvore e falou, chega, não quero mais. Já deu, eu quero morrer. Porque ele ficou cansado. Muita gente fala, existem algumas pregações falando negativamente de Elias, né? Eu já ouvi algumas pregações falando negativamente de Elias, mas na verdade ele estava cansado porque ele já tinha lutado muito. Ele estava com cansaço físico, com cansaço espiritual, com cansaço emocional e ele estava sozinho. E ele cansou. Ele já tinha lutado muito. Então, uma mulher ameaçou ele, cara. E ele fugiu. Não foi por covardia, foi por cansaço. Ele estava com depressão. Ele ficou com depressão depois de uma luta muito grande, depois de uma batalha muito grande. Mesmo ele tendo vencido essa batalha, ele ficou com depressão e pediu a morte. Mas aqui no capítulo 5, diz assim, no versículo 5 do capítulo 19. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Eu clamei ao Senhor no momento de dor, no momento de angústia, no momento que para mim já tinha dado ali. Falei, Senhor, eu não aguento mais, eu não me suporto mais, eu não quero mais viver, eu não quero mais continuar vivendo dessa forma. Tá tudo destruído ao meu redor e pra mim chega. E é um momento que Deus te coloca num descanso, Ele te alimenta,
Ele te sustenta. Então, o que eu quero falar para você essa noite é que Deus entende a sua dor, Ele entende o seu cansaço. Ele acredita em você, Ele sabe que não é frescura, Ele sabe que não é manha, Ele sabe que não é birra, e Ele sabe que você não é fraco. Ele sabe que você sempre foi muito forte e que hoje você chegou no teu limite. Ele conhece as nossas estruturas. E eu quero te falar que em Deus existe uma chance. Elias pediu a morte, mas Deus fez ele descansar, deu alimento para ele. E deu força para ele andar 40 dias e 40 noites, porque existia um plano de Deus para Elias. E ele precisava continuar. Então Deus curou Elias ali, ele precisava de descanso, ele precisava de alimento. Ele precisava de um momento para respirar, para descansar, e Deus proporcionou isso para ele. E depois ele recobrou tanta força que ele andou 40 dias e 40 dias e 40 noites no deserto. Então tem chance para você. Não acaba com a tua vida, não se mata, não se entrega a essa doença, porque há esperança. A vida tem uma chance para você, porque existe um caminho longo para você andar com o Senhor ainda, para você andar com teu marido, com os teus filhos, ou com a tua esposa, com os teus pais, com seus amigos. Existe uma caminhada longa para tua vida ainda. Existe vida longa, há esperança. Haverá bom futuro, há esperança para você. Não cometa suicídio. Em nome de Jesus, resista. Eu sei que é difícil. Eu sei que não dá vontade de lutar mais. A gente quer acabar com tudo porque tá tudo doendo em nós. Porque a gente já lutou tanto. Depressão não é doença de gente fraca. Depressão é doença de gente forte. A gente foi forte tanto tempo. A gente teve que resistir tantas vezes e a gente simplesmente cansou. Houve um momento de ruptura que a gente não aguentou mais. Mas eu quero dizer uma coisa pra você. Se achegue aos pés do Senhor. Grita, clama o nome dele, ele vai te responder, ele vai te ouvir. Se você tiver que ir para uma terapia, para um psicólogo, vai, porque é bênção. Ele vai te direcionar, ele vai te mostrar o caminho. No meu caso, era uma cura, era uma coisa minha com ele, era uma coisa que ele queria me mostrar. E eu vou te falar uma coisa, fala. Abre a sua boca, fala que você tá com depressão, fala o que tá acontecendo com você, fala o que você tá sentindo na tua alma. E eu vou te falar, eu falei, mas o meu processo com Deus foi algo específico com Deus, porque eu falei e ninguém acreditou. Ninguém acreditou, ninguém. Eu falei com familiares, falei com amigos próximos e ninguém acreditou. Por quê? Extrovertida, dá risada, faz piada, de tudo, ri toda, né? Silene. Silene depressão? Silene depressão não combina. Pois é, gente. Também achava que não combina. Na verdade, não combina, por isso que ela não tá aqui. Amém? Essa blusa combina, por isso que tá aqui. Esse cabelo combina, por isso que tá aqui, né? Esse brinco combina, por isso que tá aqui. Essa unha combina. O meu sorriso combina. Jesus na minha vida combina. A depressão não combina, realmente. Mas ela veio. Ela chegou porque eu cansei. Cansei. Mas, então, daí eu falei, as pessoas não acreditaram em mim e eu fiquei sozinha. Eu fiquei sozinha, fisicamente, de pessoas, eu fiquei sozinha. Porque não acreditaram e porque aqui em Santo André eu não tenho pessoas, eu não tenho amigos muito próximos, eu não tenho amizades, né, vínculos que nem eu tenho na Brasilândia. Então aqui ficou muito mais difícil. Eu fiquei com raiva dessas pessoas, eu fiquei com raiva da minha família. Mas Deus me curou e eu liberei perdão para a honra e glória do Senhor. Tudo isso foi Ele me capacitou para eu chegar nesse ponto de liberar perdão e de entender o processo que ele tinha comigo. Porque, na verdade, o que Deus queria de mim era que eu me achegasse até ele. Ele me deixou sem contato com ninguém, porque ele queria que o meu único contato naquele momento fosse ele. Ele queria que eu recorresse naquele momento a ele. Porque ele tinha as respostas para os meus problemas. Ele tinha a solução para o meu problema. E só ele. Então esse foi um processo individual entre eu e Deus. E Deus, ele trabalha com cada um de uma maneira diferente. De repente o teu caso é você ir no psicólogo. É você fazer uma terapia. É você tomar um medicamento.
né? Isso depende do seu caminhar, depende, cada um tem uma vida, cada um tem uma estrutura, cada um tem uma história com Deus, ou às vezes sem Deus, né? Mas eu quero dizer para você que tem Deus, você chega aos pés do Senhor. Eu quero dizer para você que não tem Deus, ou que não acredita, ou que nunca foi numa igreja. Jesus não é religião, Jesus não é uma igreja, Jesus é amor, Ele é cura, Ele é libertação e Ele quer te curar. Ele quer que você viva, que você tenha uma vida abundante, que você tenha uma vida próspera. Ele sabe que não é frescura, Ele sabe que você tá cansada, que você tá cansado. Ele sabe de tudo sobre nós. E Ele quer ter a chance de se chegar até você para te curar, para te amar, para você se sentir abraçado. Jesus ele se mostra para nós através de pessoas, então muitas vezes Ele vai enviar pessoas para a tua vida e glória a Deus, porque nós precisamos de pessoas aqui. O meu processo com Deus foi uma coisa diferente, mas eu preciso de pessoas. Hoje eu não tô mais sozinha, né? Eu preciso de pessoas, todos nós precisamos de amigos, dos familiares, dos filhos perto da gente, de pessoas que para nos ajudar a suportar a caminhada, né? Nem Jesus andou sozinho, Jesus andou com 12, e dos 12, 3 eram os mais próximos, e dos 3 só um você chegava no colinho dele, né? Então nós precisamos sim de apoio, precisamos de pessoas. E você que um dia ouviu falar que se alguém falou para você, estou com depressão, ouve essa pessoa, tira um tempo, vai conversar com essa pessoa, ora por essa pessoa, ora junto com essa pessoa, abraça a causa dela, porque não é mentira, ninguém, sabe, gente, é uma coisa muito séria. E principalmente se alguém já falou, já pensou em se matar, cara. Meu Deus, é uma coisa muito séria, porque todo mundo que se suicidou, em algum momento falou que ia se matar. Em algum momento citou. Eu tô gravando um vídeo! Espera! Em algum momento verbalizou isso. A minha bateria tá acabando, fechou meu flash. Em algum momento a pessoa verbalizou isso. Então vamos prestar atenção ao nosso redor, vamos olhar com mais amor para as pessoas que estão ao nosso redor, vamos deixar os nossos ouvidos ligados, pedir para o Senhor nos dar sabedoria e discernimento para a gente enxergar o outro. Enxergar o outro, né, gente? A gente tem que se amar mais, tem que se abraçar mais, a gente tem que entender mais um ao outro, a história um do outro, o que o outro já aguentou, o que o outro já viveu, e menos julgamento e mais amor em nome de Jesus. Elias cansou, né? E nesses momentos que nós estamos cansados, com o nosso físico, sabe aquela fadiga? A gente tá com cansaço físico, daí vem um cansaço emocional e aí vem um cansaço espiritual. São nesses momentos. São esses momentos que a depressão precisa para se achegar. São esses momentos que o inimigo vem sorrateiramente se achegando, é nos momentos das nossas fraquezas. A depressão é uma doença física, né? É uma doença lá dos negocinhos, dos neurônios, dos neurotransmissores, que deixa de liberar um tipo de hormônio, começa a liberar outro hormônio, mas existe também a depressão espiritual, né? Então nós precisamos nos unirmos para orarmos pelas pessoas, para acompanhar as pessoas e para estar perto das pessoas. Então, o mês de setembro, ele é simbólico. Setembro amarelo, uma luta contra o suicídio. Porém, o suicídio não acontece só em setembro. O suicídio acontece, infelizmente, o ano todo. Eu não sei quais são as estatísticas, se são todos os dias ou não, mas acontece o ano todo no mundo inteiro. Então, esse mês é um mês de conscientização, mas que a tua mente fique ligada o ano inteiro para esta causa. E tem um louvor da pastora Denise, do Bola de Neve, que é assim. Eu não tenho a voz dela, mas eu vou improvisar. A paz do Senhor pra você, meu irmão. Que o amor de Deus esteja em nós. Um alto preço foi pago pra que eu e você fôssemos um. Se você cair, as minhas mãos se estenderão para te levantar. Se você chorar, não se preocupe, eu estarei aqui. Sempre juntos, na presença do Senhor, vamos louvar. Meu perdão sempre te darei, a minha vida para te servir, para que Deus se agrade, suas bênçãos e graça venha sobre nós.
Se você cair, as minhas mãos tenderão para te levantar. Se você chorar, não se preocupe, eu estarei aqui. Sempre juntos, na presença do Senhor, vamos louvar. Mas se precisar de mais amor, é só pedir. A nobreza de ser filha de Deus é de servir. Um só corpo, só espírito, um só coração. O poder do evangelho é o poder da união. O poder do evangelho é o poder da união. Sempre juntos, na presença do Senhor, vamos louvar. Amém? Que esse louvor seja uma realidade na minha e na tua vida, em nome de Jesus. E se você precisar desabafar, e se você precisar de um amigo, e se você precisar de alguém que acredite em você, primeiro ore. Porque Ele é amigo. Deus é amigo, Jesus não te abandona. E se você quiser conversar comigo, deixe seu WhatsApp aqui nos comentários que eu entro em contato com você, tá bom? Um beijo, curta, compartilha esse vídeo. Gente, agora tem que falar todas essas coisas, né? Curte, compartilha, se inscreve no canal e aciona o sininho pra você ter sempre os meus vídeos com você, tá bom? Deus abençoe.